Boa noite, povo. Bora expandir, gente. Boa noite, pessoal. Hoje é dia 28 de julho, dia de lua nova. Vou falar de lua nova mais tarde um pouquinho. Tenho aqui um cronograma de vídeos que eu preciso postar hoje para vocês. E nesse momento nós vamos falar de Júpiter retrógrado. Eu tinha planejado uma live maiorzinha para Júpiter, mas eu não vou conseguir, porque o Instagram tá derrubando a live com 1 hora de live. Então, eu fiz umas anotações para eu poder explicar tudo o que precisa explicar. Boa noite. E eu espero que vocês já tenham o mapa em mãos, né? Se vocês não têm o mapa em mãos, prestem atenção, essa live vai ficar salva e ela vai mostrar, ela vai trazer aí informações sobre Júpiter retrógrado. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo fixar na tela. Júpiter retrógrado, porque eu não consegui mais colocar o título, acho que não dá mais para colocar, porque eu vou chamar o pessoal para live. Peraí, fixar. Pronto. Júpiter, no nosso mapa, ele influencia uma série de coisas, né? Ele vai trazer as narrativas de vários assuntos da nossa vida. Ele vai falar de como a gente se expande de um modo geral, ele vai falar de fé, ele vai falar de espiritualidade, ele vai falar de cursos, de estudos, ele vai falar sobre leis, justiça, ele vai falar sobre o nosso corpo, ele vai falar das nossas coxas, das nossas pernas, da parte de cima, principalmente, né? Então ele fala de mobilidade, ele fala de velocidade, várias coisas. Provavelmente, se você tem Sagitário forte no seu mapa, se você tem Peixes forte no seu mapa, se você tem o signo de Câncer forte no seu mapa, pode ser que você já esteja sentindo esse estacionamento de Júpiter, que já faz uns dias que ele está estacionado, né? E também a retrogradação de Júpiter, que começou a retrogradar hoje. Então, eu peguei aqui uma tabela que eu vou ter que olhar em alguns momentos para poder falar para vocês as datas certinhas. Júpiter está estacionado nos céus desde o dia 8 de julho. Então, esse mês nós tivemos a lunação de Câncer, né? Que foi essa lunação docinho, uma lunação meio maluca, né? Meio intensa, meio pesada, mexeu com coisas ali que a gente não estava contando que ia ser mexida. E é provável que alguns processos que estavam funcionando, de repente começou a paralisar, se arrastar, e aí agora ele provavelmente pode voltar. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, nesse momento. Hoje eu ainda vou falar sobre mais coisas com vocês, porque eu quero deixar bastante coisa, bastante material para vocês irem olhando. São materiais que a gente vai conversar a partir de agora, diariamente, né? Então, todos os dias quando eu começar a live de manhã, uma boa parte das lives acontecerão de manhã, eu vou falar dando o céu do dia. Gente, ó, hoje a lua tá nova, tá no signo de tal coisa, tá ou se opondo a tal coisa, tem tal planeta em tal lugar. Pode fechar, mamãe. Tem tal planeta em tal lugar, tal coisa tá melhorando, tal coisa não vai. Por quê? Porque o meu foco agora é pegar todo mundo que tá interessado em espiritualidade, seja como estilo de vida, seja como profissão, e fazer essa coisa andar, certo? O que eu tenho percebido é que muitas pessoas, quando começam um processo de espiritualidade, seja como um novo trabalho, migrou de profissão, fiz um curso, me apaixonei, agora quero trabalhar com isso, quando começa a desenvolver o negócio, bum! Ou o mundo ao redor desaba, ou o mundo interno desaba. Alguma coisa desaba, né? Às vezes acontece da pessoa ter um estilo de vida espiritualista, e aí de repente parece que o mundo todo chama de volta para a matéria. Bora para a matéria, que não é a luz o teu caminho. E não é pra gente enlouquecer.
É isso mesmo, tá tudo certo. O rolê é esse. Como eu tava falando na primeira live, né, que foi a live de boas-vindas, de volta, porque de vez em quando eu dou um bug aqui, zero tudo e volto tudo de novo. É coisa de virginiano isso, gente, é faxina, né? Mas como eu tava falando na primeira live, às vezes, né, o processo que a gente tá passando, de tanta desconstrução, ele vai ter total serventia lá na frente. A gente só precisa de alguém que fala assim, ó, não é pra enlouquecer, é normal, tá tudo certo. Isso, na verdade, é a vida, né? Essa vida de que não tem reviravolta, essa vida de que tudo é fofinho, é gratiluz, isso aí é um modelo que está craquelando aos poucos. Para muita gente, esse modelo já craquelou. E para algumas situações, já tem modelos em funcionamento, né? Para outras situações, não tem modelo em funcionamento ainda. Mas o que eu posso dizer é que o modelo que sempre vai funcionar é voltar para o básico. Quando a gente volta para o básico, e se tratando de astrologia, básico é terra, ar, fogo, água, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, até casa 12. Quando a gente volta para o básico, a coisa funciona. Normalmente a gente se perde ou porque a gente está muito no céu, né? Sou muito gratiluz, eu sou ascensionada e não sei o que, ou a gente tá muito na treva. Ai, minha criança interior, meu inconsciente, eu preciso mergulhar. E tem pouca gente na terra, entendeu? Ou tá na treva, ou tá no céu, menos no presente, menos no aqui e agora. Então, tem muito terapeuta, muita gente que escolheu o caminho da espiritualidade, que tá mais perdido do que quando entrou. A partir de agora, nesse canal, é somente sobre isso que eu vou falar. Porque eu imagino que, neste momento, pela quantidade de pessoas que chegam até mim, essa é a demanda principal. Da mesma forma que o ano passado, nós fizemos o Oráculo 69, porque a demanda que chegava era só a demanda de relacionamento. Então, todo ano tem o seu processo. Esse ano o Oráculo 69 continua, tá babado assim, é paulada em cima de paulada, só que é uma paulada não no sentido de você voltar para o inconsciente, para as profundezas, não sei o quê. Não, é para resolver, sabe? Para resolver, é vida prática. A gente saiu do presente nesse negócio de psicologar tudo, né? A gente saiu do presente. E não que a gente não tenha que fazer terapia, não é isso. Mas se você passar por qualquer situação que te tira da tua vida prática, foge. Porque você só resolve um problema para voltar para a vida prática. E vida prática não tem a ver com se acomodar, não tem a ver com se enquadrar, não tem nada a ver com isso, tem a ver com você se manter no rolê, no jogo, entendeu? Eu vou lendo vocês enquanto eu bebo água, porque assim, hoje eu já falei para um caralho. Para um caralho não, para pessoas, né? Enfim, falei pra porra. Gente, hoje eu tô com a boca muito suja. É que hoje é dia de Júpiter. Brincadeira, a louca. Botando a culpa em signo. Mas deixa eu ver o que vocês estão falando enquanto eu bebo água. 8 de julho é aniversário da Thalita. Pois é, Júpiter ficou retrógrado, bem no... Retrógrado não, ficou estacionado, bem no dia do aniversário dela. Rosane disse, isso me aconteceu, parou tudo, travou tudo. Então, Júpiter vai falar sobre isso. O rolê é brabo, é brabíssimo. Comecei agora a buscar pela minha espiritualidade e realmente está muito complicado. Amiga, vou te dar a má notícia já de cara. Quando você começa a buscar pela espiritualidade, você começa a enxergar a vida. Enxergar mais a vida. Então, você vai enxergar mais complicações. Na verdade, está tudo igual, só que numa proporção maior. É que a vida sempre foi complicada. Nós estávamos vivendo um filme da Disney, entendeu? A verdade é essa daí mesmo, é isso aí. Oi, Loren, boa noite. Giovana, sejam bem-vindas. Vamos falar de Júpiter retrógrado, né? Então, antes de eu falar de Júpiter retrógrado, eu vou explicar o que é retrogradação, quem é Júpiter, né? Porque se você chegou aqui, se você já está aqui há mais tempo, né? Já sabem um pouquinho quem é o quê, quem são os bois, que a gente vai dar nome. Mas para quem está chegando agora é legal saber. E como eu vou focar em astrologia na prática, eu já fazia antes,
Mas a gente evolui, né? Então agora eu acredito que eu consigo expor melhor aqui na internet, na prática, quem é o quê e o que é o quê, para poder ajudar. Ajudar quem? Ajudar o quê? Nos ajudar a não enlouquecer. Não tem aquela série da Netflix, Guia Astrológico para Corações Partidos? Então, vai ter o Guia Astrológico para o Terapeuta Feliz. Vai ser esse o nome da nossa série, aqui, na Madame Jaraflix. Loren disse, não tive nenhum atendimento esse mês, sobrevivendo de luz. Nem quem me deve tá pagando. Tem que ligar, amiga. Fala, oi, vim lhe cobrar. Só saio daqui com pagamento. Pode me dar televisão, uma compra. Brincadeira. Vamos lá. Então, gente, por que Júpiter interessa para o terapeuta, para a pessoa que se interessa por espiritualidade? Porque Júpiter é a própria espiritualidade. Então, quando a gente vai encarar no mapa, Jara, me fala como é que tá a minha espiritualidade. Eu vou olhar onde é que tá Júpiter, depois eu vou olhar onde é que tá a Lua, depois eu vou olhar a casa 9, depois eu vou olhar a casa 12, depois eu vou olhar um pouco da Vênus, depois eu vou olhar um pouco de Marte. Todos os planetas estarão envolvidos para saber como que se desenvolve aquela espiritualidade. Mas o primeiro é Júpiter. Então, se você olhar teu mapa e você ver que teu Júpiter, por exemplo, tá na casa 12, é bruxa. Brincadeira não, é verdade. É isso mesmo. Boa noite, mensageira do Apocalipse. Obrigada, boa noite. Vim trazer notícias do fim do mundo para vocês, tá? Então, Júpiter, ele é tudo aquilo que expande. Em várias análises, ele vai ocupando formas diferentes, mas a essência dele é essa, é a expansão. Então, se a gente vai pensar numa guerra, né, de conquista, de domínio, Júpiter é a motivação, é a lei, é a regra, é o motivo, é a meta daquela guerra. Se a gente vai pensar numa religião, Júpiter pode ser a figura do Deus daquela religião, Júpiter pode ser o dogma. Júpiter é aquilo que se impõe, por isso que ele é a lei, né? Então, se a gente for pensar no corpo, Júpiter é as pernas, porque se impõe a andar na vida, né? Anda, filha. Você veio na vida para ser feliz, então agora anda. Bora correr atrás disso. Júpiter é o sêmen, é o espermatozoide que anda até lá no útero para poder gerar filhos. Júpiter é a semente, Júpiter são as muitas sementes. Júpiter também é o fígado que se regenera, então, né? O povo da manguaça, a galera de Sagitário forte, precisa de fígado para poder aguentar a vida, porque vai direto na mángua. Então, Júpiter é o fígado. Júpiter é a própria justiça, Júpiter é a educação, entendeu? Júpiter é a nossa fé, é como a gente cria a orientação de fé e como a gente vive o processo de fé. Esse é Júpiter. Então, Júpiter, ele importa muito para o mapa do terapeuta, para o mapa da pessoa que busca a espiritualidade, porque ele vai mostrar, de certa forma, onde é que está rolando a tua provação. Onde é que está acontecendo a minha provação ali? Estou sendo testada, né? Ou então eu estou sendo colocada em xeque. É mais ou menos isso. Eu aprendi, agora vai rolar a prova. Júpiter tem um ciclo longo. Ele demora, no zodíaco, 12 anos para cumprir suas voltas. Já Ari, ele faz a volta em torno de quê? Em torno da tua vida, tá? Então, o teu Júpiter é a tua orientação de Júpiter. O meu Júpiter é a minha orientação de Júpiter. O Júpiter do céu dialoga com o teu, dialoga com o meu. Ele vai dialogar com você diferente de como ele está dialogando comigo. Porque nós provavelmente teremos Júpiteres diferentes, a não ser que você nasceu em 82, no mesmo mês que eu, no mesmo período ali. Porque se você nasceu uns meses antes ou uns meses depois, o teu Júpiter pode estar em um lugar diferente, certo? Então, Júpiter, ele vai trazer essa força no teu mapa. É como você sai do teu mundo comum e como você alcança outros territórios. Ele importa para o terapeuta. Porque a maneira como você lida no teu mundo comum é Mercúrio. É como você dialoga no teu dia a dia. Mas a maneira como você sai do teu mundinho e vai para fora é Júpiter.
Então ele vai importar para todo mundo que está com projeto de expansão. Se você está com projeto de expansão, é importantíssimo saber como é que Júpiter vai fazer isso. Seja a expansão do teu trabalho, seja a expansão da tua consciência, seja a expansão da tua casa. É Júpiter quem vai falar isso. E neste ano, ele estava na sua casa noturna, Peixes, né? Então, todo planeta é dono de uma casa diurna, uma casa noturna. Neste ano, Júpiter estava dentro da sua casa noturna e resolveu dar um rolezinho por Áries para fazer umas comprinhas no mercado, voltar, resolver os dilemas da sua casa em Peixes para o ano que vem, passar o ano todo ou quase o ano todo no signo de Áries, fazendo a função que ele tem que fazer. Então, nós temos dois pontos aí que precisam ser vistos. O primeiro é o Júpiter em Peixes, que é o dono da casa, que manda na casa, e se ele sai e volta é porque ele precisa resolver os assuntos da casa. Então, esse ano, alguma coisa voltou para o seu lugar na sua vida. Por mais que esse lugar na sua vida não fosse o seu lugar de hábito, mas para a essência daquela coisa, alguma coisa voltou para o seu lugar. E de repente saiu, começou a expandir. E agora você vai precisar rever os planos, porque pode ser que mude tudo, tá? Então, quem está começando o processo, quem está finalizando o processo, quem está finalizando movimentos de saída, movimentos de retorno, movimentos que vão gerar frutos a longo prazo, movimentos que vão gerar frutos a médio prazo, processos judiciais, tudo isso está em voga agora. Júpiter parou, Júpiter vai voltar. Pode ser que alguma lei mude, né? Pode ser que alguma coisa que era X, a partir de agora foi reformulada e passe a ser Y. Isso acontece de dentro para fora, de fora para dentro, tá? O que é a retrogradação? A retrogradação é um ponto de vista da Terra a respeito do movimento dos planetas. Se eu tivesse em Marte, não ia existir retrogradação. Se eu tivesse na Lua, não ia existir retrogradação. Retrogradação é uma ilusão de ótica que nós temos aqui da Terra ao observar o céu. Só existe retrogradação aqui. Então, como a astrologia é uma mecânica que analisa o mundo celeste por base de símbolos, por base de analogia, né? A astrologia, ela vai falar o quê? Que na vida, na Terra, nós passamos por um processo de ilusão de movimento que dá a entender que alguma coisa chega num limite para que precise ser reformulada, para que depois ela siga seu rumo. Qual é o limite? É a distância do Sol. Então, todo planeta, exceto Lua, exceto o próprio Sol, retrograda. Quando eles chegam na distância limítrofe, que eles podem ficar do Sol, eles precisam voltar para depois caminhar e seguir o rumo de novo. Então, teoricamente, todo planeta retrograda todo ano. Não é bem assim. Às vezes a Vênus não retrograda todo ano, nem Marte. Mas Saturno, Júpiter e Mercúrio. Mercúrio retrograda 3 vezes no ano. Júpiter e Saturno uma vez. Vênus e Marte oscilam. Às vezes retrograda uma vez no ano, às vezes não. Às vezes só no outro ano. Certo? Então, sendo o Sol o nosso coração e os planetas as nossas forças, por analogia simbólica, né, por simbolismo, por analogia, por lei da correspondência, lei hermética da correspondência, eu posso entender que os meus planos, as minhas forças, elas só podem se distanciar até um certo ponto do meu propósito, do meu coração, daquilo que eu vim fazer. Chegado a certo ponto, há a necessidade de voltar e rever o que precisa ser feito e entender o que precisa ser reformulado. Eu entendi, aí eu continuo a caminhada. Então é mais ou menos assim que vai acontecer. Júpiter não vai lançar um raio lá de onde ele está
e esse raio vai atravessar todas as energias e chegar na tua casa. Isso não existe. Você está fazendo isso errado. O Júpiter não vai influenciar a tua vida. É pela lei da correspondência, um processo simbólico, analógico, de analogia, que vai pressupor que, se o mundo interno reflete no externo e o externo no interno, em cima e embaixo, dentro e fora, né? Então, se Júpiter está fazendo isso no céu, pelo nosso ponto de vista da Terra, existe algo jupiteriano em mim que também está fazendo esse movimento. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Tô com um monte de data aqui que eu não posso me perder, né? Eu não posso me perder porque o Instagram voltou a ter tempo de live. E como o Instagram voltou a ter tempo de live, eu não posso ficar na minha viagem muito louca. E é bom pra vocês também que vocês não enjoam da minha cara, tá, gente? Quem tá chegando agora, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Manda esse aviãozinho para quem vocês viram que a vida parou, que não tá mais expandindo, que a gente vai falar sobre isso hoje, agora. E eu vou tentar fazer o milagre da sintetização de pensamento, que não é fácil para uma pessoa jupiteriana, que eu sou prolixa. Eu vou tentar sintetizar e passar para vocês de forma coesa o que eu tenho para dizer. Para isso eu anotei umas coisas. Vamos orar, que é de Júpiter também. Hoje, que é quinta-feira, que também é um dia de Júpiter, para eu conseguir fazer esse milagre, que também é um assunto de Júpiter. Então, vamos lá. Júpiter vai retrogradar até o dia... Peraí, deixa eu olhar, que eu anotei, mas eu já perdi. Olha como eu sou esperta. Ele vai retrogradar até o dia 24 de novembro. Isso quer dizer que dia 24 de novembro ele chega nesse grau que ele está hoje, que é o grau 8? Não. Dia 24 de novembro ele chega no mesmo grau que ele estava no eclipse. Lembra, gente, do eclipse? Aquele que resultou em todas as nossas alucinações, em todos os nossos processos loucos que a gente está vivendo? Então, pois é ele mesmo. Júpiter só vai voltar para o grau que ele está hoje em fevereiro do ano que vem. Ou seja, até o dia 24 de novembro, nós estamos voltando para o dia 1º de maio. Anota isso daí. De hoje até 24 de novembro, nós vamos voltar para o dia 1º de maio. Mais ou menos ali. Do dia 24 de novembro até o mês de fevereiro, a gente está caminhando de volta de maio para cá. Olha que loucura. Conseguiram entender? Consegui me fazer entender? Não, porque eu também preciso me fazer entender, não é só vocês, né, que tem que entender. Então, esse planeta, ele vai reformular tudo que nós fizemos até agora, no que diz respeito à expansão, até o dia 24 de novembro. Tudo que eu trilhei do dia 1º de maio até hoje vai ser colocado em xeque. Tudo que eu trilhei do dia 1º de maio até agora vai ser reformulado. Eu terei outro olhar, eu perceberei outra coisa. Eu não sou mais a mesma pessoa desde o dia 1º de maio até hoje. Tudo isso vai ser reescrito. E esse reescrever só termina no dia 8 de fevereiro para frente. Consegui me fazer entender essa parte? Isso é muito importante de perceber, certo? Então eu quero te ver de novo, que nem no dia 1º de maio. Ah, eu também vou assim. Também quero te ver de novo. No dia 1º de maio eu estava com os meus grandes amigos, amores, lá em São Paulo, né? Quem sabe no dia 24 de novembro eu não esteja em São Paulo de novo. Júpiter também rege as viagens, então é possível, né? Talvez seja o momento de começar a pensar em passagem. Jara está mais bonitona. Ai, obrigada! Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é essa data. Esse ciclo de retrogradação
Ele vai trazer coisas boas pra gente? Ele vai trazer coisas ruins pra gente? Não sei. Tudo depende de como você vive o movimento. Como é que eu consigo viver movimentos bons ou ruins? A partir daquilo que eu tenho consciência e que eu criei uma estratégia onde eu posso usar aquilo ao meu favor. Então tem coisas que pode ser que eu consiga usar ao meu favor, que eu consiga surfar na onda e que vai ser maravilha, ao passo que podem ter coisas que não sejam tão boas assim. Isso quer dizer que o planeta é bom, que o planeta é ruim? Não, isso quer dizer que eu estou ou não estou apta a fazer um bom uso do trânsito daquele planeta. Todo mundo sabe fazer bom uso do trânsito do planeta? Não, antes que comece, né? Porque tem sempre aquele escape. Vou resolver a minha vida. Tem gente que consegue fazer? Não, amor, tá todo mundo na Terra. Você ainda não é um mestre ascenso. E por mais que você olhe para as pessoas com aquele olhar de julgamento do tipo, eu já ascendi, eu já estou no meu ápice, né? Não, a gente não tá. A gente tá no mesmo bolo. É o mesmo bolo. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Quando a gente começa a estudar astrologia, nós que somos do mundo da espiritualidade, que viemos com essa pretensa ideia de evoluir nesse planeta, a gente precisa entender que quando a gente perde um ciclo como esse, o outro só vai vir daqui a 12 anos. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de rigor, de se esforçar, né? Se esforça. Gente, eu preciso... Hoje eu tô citando Camila Barros, da hora que eu comecei a fazer live até agora. Vai chegar uma hora que eu vou ter que fazer uma live com ela, porque ela é uma pastora daquela bem louca, da Assembleia, com todo respeito, não tô falando mal dela. Inclusive amo, sigo e assisto todos os vídeos dela. Mas um ciclo de 12 anos, a gente não pode perder. Eu não tô falando de um Mercúrio retrógrado. Eu tô falando de um Júpiter retrógrado, entendeu? Então, esse Júpiter retrógrado em Peixes, em Áries, pode ser que nem role em 2034. Pode ser que ele só fique retrógrado em Peixes. Agora, essa transição de eu ter chance de recomeçar planos, projetos, coisas e poder reavaliar, que nem eu tô tendo agora, amiga, eu não sei quando foi que aconteceu a última, porque eu não me dei o trabalho de pesquisar. Mas você pode fazer isso. Outra dessa eu não sei quando é que vai rolar. 12 anos eu sei que ele tá em Peixes, mas eu não sei se a gente tem a chance de fazer isso. Jara, por que você tá falando isso? Porque Áries é o início de tudo que há. E Peixes é o final de tudo que há, com aquele borbulhar de fertilidade para que haja um novo início. A gente perdeu essa fase. Vai ter que começar do jeito que você tem aí. Você vai começar com o que você tem, não deu tempo. Bora, corre atrás, corre atrás. Mas ele falou, não, eu acho que eu vou voltar. Acho que eu vou levar um pouco de matéria-prima lá para casa. Então ele tá voltando. E a gente vai ter condição de recomeçar. A gente vai ter condição de plantar novas coisas. A gente vai ter condição de plantar mais. A gente vai ter condição de expandir mais. Então, se vocês começaram coisas que ainda não vingaram conforme vocês pensaram, não enlouqueçam. Por favor. E enlouquecer já é fazer isso errado. Então, como é que eu uso o trânsito de Júpiter de forma errada? Com a síndrome da fatalidade. Toda pessoa da espiritualidade tem a síndrome do fatalista. Todo. Você pega o mapa, você já vê ali uma morte, um trauma de infância, um abuso sexual. Todo terapeuta, quando já vê uma prisão, já vê um negócio, uma tendência para assassinato. Gente, vamos tentar sair do céu e do inferno e voltar para a Terra, que a gente está na Terra, entendeu? E olhar a possibilidade. Júpiter é a expansão. Em algum lugar em nós deixamos um território e buscamos iniciar algo em outro. Isso vai ser revisto de forma que eu retorne crescendo mais. Vamos tentar focar essa energia em coisas que são do nosso interesse, para que a gente não fique crescendo em dívida, em peso, em problema na cabeça, para que a gente não cresça
o buraco no estômago ou no coração, ou o buraco, um pedaço do fígado que não vai mais conseguir regenerar? Porque isso nós temos condição de administrar, minimamente ou não. Dentro daquilo que é possível para a sua vida, para a sua realidade nesse momento, primeira regra para a gente poder conviver aqui no guia astrológico para terapeutas felizes, né? Primeiro, você quer ser um terapeuta feliz sem ser Disney, sem ser tonto, né? Sem ser baby beef? Porque o que eu percebo é o gado. O gado, ser gado é democrático, né? Ser gado é democrático. Ou você é aquele boi fudido da seca, que é a pele e o osso, ou você é um baby beef de R$ 500 o quilo. Mas é bife e gado do mesmo jeito. Vamos deixar um pouquinho, né? O pasto. Bora voltar pra cá, ó. Porque se você não se governar agora, você vai ser governado. E você já tá, né? Tá na tela. Só levantando o dedinho, só levantando o dedinho. Então, vamos começar a se concentrar nesse sentido. Os planos deram errado, não foi como você pensou. A Rô falou agora há pouco lá em cima, que travou tudo. Volta, analisa. Esse momento que a gente está vivendo agora vai se repetir lá em fevereiro, né? E aí você tem como reformular. Pós-eclipse ainda, olha que delícia, porque Júpiter chega no ponto zero, né, da retrogradação, quando acaba o segundo eclipse. Ele ainda dá esse bizu pra gente, ele fala assim, ó, eu vou esperar a cifudência, vou esperar todo mundo enlouquecer. Quem tiver fé, consegue atravessar. Fé no quê? Fé no que você quiser. Se você não acredita em Deus, se você não é teísta, se você não acredita em algo do superior, você deve ter algum princípio na sua cabeça. Ou você está existindo só por existir? Não tá, né? Então acredita naquilo que você teoriza. Começa a se sustentar. Porque o grande lance também do terapeuta ou da pessoa espiritualizada é que ela é nutrida por uma profunda rebeldia, né? Onde ela acha que o novo mundo não tem regra. Não, o mundo que eu vou viver como terapeuta não tem regra. Só que na verdade ela está esperando que o chefe mande nela, ela não consegue organizar a rotina dela, ela não consegue sustentar as próprias ideias, porque na verdade ela nunca sustentou, né? Ela nunca sustentou mantrar não sei o que, porque ela tinha que obedecer o chefe, ela tinha que cumprir o papel de mãe, ela tinha que fazer as obrigações domésticas, ela nunca se governou. Então a gente tem que começar a aprender esse árduo exercício de se governar, de se propor pausas, de se impor silêncios, né? Hoje em dia a gente discute muito essa questão da educação e da comunicação não violenta, que eu acho muito válido, mas nós ainda não aprendemos a nos impor silêncio, por exemplo, que era uma coisa que acontecia de uma forma muito escrota antigamente, quando as pessoas falavam, cala a boca, engole o choro, você calado ainda tá errada, mas a gente percebe que os adultos de antigamente, eles conseguiam silenciar a paranoia deles e continuar a vida, de uma forma talvez que nós não julguemos com tanta qualidade, mas eu não tô vendo a gente com qualidade também não. Então, se a gente julgava muito os métodos dos antigos, a gente vai ter que voltar para a base e recriar um novo, porque a gente tá todo mundo cagado, fia. Eu não sei vocês aí, mas no meu mundo não tem ninguém com isso aqui de sanidade, ó. Tá todo mundo pras cordas, tá todo mundo na ponta de ir pras cordas. Então, a gente precisa voltar a ser adulto. Júpiter é aquele adolescente que fala, eu vou ser adulto. E aí ele vai desbravar o mundo e lá ele toma no cu. Mas ele aprende a jogar o jogo e ele vira chefe, ele vira top, entendeu? E ele é tão determinado a aprender a jogar o jogo que depois ele vira mestre. Então Júpiter é isso, Júpiter é o princípio do aprendizado que não morre na soberba. Ele não morre no, eu sou o rei, não. Júpiter é o rei que virou mestre. Entendeu? Então a gente tem essa força dentro da gente em desenvolvimento e ela está sendo tocada agora. Hoje, na lua nova em Leão, né, que é a lua nova do rei. Então esse rei, ele tem um prenúncio de que ele precisa adquirir sabedoria também.
Deixa eu ver aqui minhas datas, senão eu vou me confundir. Pera aí. Júpiter. 28 de julho, hoje até o primeiro eclipse da lua nova. Ah, tá. Outra curiosidade bem importante sobre esse trânsito. No dia do eclipse, Júpiter estava conjunto com a Vênus. Os dois. Júpiter em casa, Vênus exaltada. Era como se o dono da casa recebesse a sua amante. Eles estavam em gozo, enquanto o mundo estava se estabacando na escuridão. Uma coisa meio sádica, mas a astrologia tem um pouco disso. Isso desnuda as nossas forças também um pouco sádicas, né? E no dia do próximo eclipse, Júpiter vai estar em Peixes e a Vênus vai estar presa em Escorpião. Ela está no signo da sua prisão. Então, ela, naquele momento do eclipse, do primeiro eclipse, ela traz alguma coisa que pode ser uma chave dessa prisão. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, porque daqui a pouco vocês vão estar viajando junto comigo. Mas naquele dia, enquanto rolava um eclipse na casa dela, ela estava namorando com Júpiter. E agora que Júpiter deu esse rolê, ela tá lá junto com a Lua no momento do próximo eclipse. Então ela fala, amiga, trouxe lá da espiritualidade, ó, uma chavinha para você. Uma chavinha. Isso para mim tem muito a ver com a fé. Porque a Vênus, quando ela tá em Peixes, ela é o próprio princípio da arte que vira espiritualidade, né? Então a Vênus, ela também tem suas oitavas. Ela é o gozo pela matéria lá em Touro. Aí quando ela vai para Libra, ela é a pura sofisticação humana. E quando ela vai para Peixes, ela é a própria exuberância do espiritual. E ela vai estar presa no próximo eclipse. Então tem uma força muito espiritual, muito ideológica, né? Muito das ideias, muito alta, que tá operando nisso aqui. Mas como é que você vai acessar isso aqui? Só se você estiver na Terra, vivendo a sua vida. Porque se você estiver flutuando na tua esquizofrenia quântica de mestre ascensa, você não vai acessar nada, filha. Não vai. Você não acendeu. Se você tá me ouvindo na tela de um celular, eu acho que você tá encarnada. Tá todo mundo no mesmo jogo. Todo mundo no mesmo jogo. Então fiquem atentos e atentas. Vocês têm condição de fazer ali uma listinha das datas mais importantes? Do dia 1º de maio até agora? São só 3 meses, é pouco, não é muito. Faz uma lista, faz um checklist. E presta atenção se não vai rolar um negócio de trás para frente. Ou seja, do dia 1º de maio até hoje, você vai olhar de hoje para lá, né? O que vai destravar? O que vai resolver? Ao que você vai dar ouvidos? Entendeu? Então fica de olho nisso. Jara, eu vou olhar onde? Você vai olhar no teu mapa. Onde está o signo de Peixes e onde está o signo de Áries. Que casa que está o teu signo de Peixes no teu mapa? Que casa que está o signo de Áries no teu mapa? Então olha essas duas casas que eu acho que já vai ser bem legal. Deixa eu ver o que mais que eu escrevi aqui. Dicas para vocês. Escrevi dicas, né? Primeira coisa, voltando que eu já falei, não pirem. Não é para surtar. Quando a gente olha um trânsito no céu, e eu vou fazer uma live só sobre isso, a nossa tendência é superlativar o negócio. Moacir falou lá em cima, eu li, mas esqueci de ler em voz alta. Peixes domiciliado, eu sou fatalista, não, eu sou exagerado. Então, a gente é muito exagerado, mas precisamos exercer uma força interna para falar, volta, não faz a louca. Não faz a louca, volta para a terra. Gente, esse termo, volta para a terra, não faz a louca, nunca foi tão necessário. Agora, não é assim, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos soltar a mão, porque virou todo mundo balão de hélio, tá todo mundo voando. Alguém tem que estar ancorado. Quem é que está ancorado, pelo amor de Deus? Enquanto uns são balões de hélio,
outros são balões de chumbo, só tá faltando gente na Terra. O umbral tá cheio e o céu também. Agora na Terra não tem ninguém, só tem corpo flutuando. Nós precisamos voltar para a Terra. Então, quando a síndrome da fatalidade começar a fluir e ocupar a cabeça do ser humano, você fala, volta para a Terra. Nem que você tenha que fazer que nem Paulo Coelho. Enfia uma unha embaixo da outra. Aí na hora que doer, você volta. Quem já leu o Diário de um Mago? Paulo Coelho, gente. Literatura da minha época, 15 anos. Prêmio Nobel. Melhor escritor da minha adolescência. Entendeu? Então precisa olhar para isso. O que é importante vocês terem consciência também? O ciclo de Júpiter demora 12 anos. É um ciclo longo. Precisamos aproveitar esse ciclo. Mas pode ser que a gente não consiga aproveitar esse ciclo. E tá tudo certo. Não é todo mundo que está antenado. Eu estou tendo a oportunidade de viver esse ciclo com consciência agora. A primeira vez que eu vivi esse ciclo foi quando eu aprendi astrologia. Olha que louco, né? Há 12 anos atrás eu estava aprendendo astrologia. Eu estava iniciando o meu primeiro movimento expansivo nesse universo da espiritualidade. Hoje eu estou dando uma espiral acima. Eu tenho a honra de poder falar sobre isso, o pouco que eu sei. E o que é que eu sei? O básico. Só que eu vim com um dom, e eu agradeço a Deus todo dia por isso, que é que quando eu aprendo um negócio, eu coloco em prática na hora. E eu fico louca, obsessiva, e eu não paro de praticar enquanto aquilo não entra na minha cabeça, nos meus olhos, nos meus ouvidos. Então, com o básico, eu faço milagre. Tem astrólogo que sabe todas as técnicas terciárias, secundárias, dodocatamoreon, um monte de nome grego que eu não sei nem pronunciar, mas eles não dão ali na lata o resultado que dá para se dar, entendendo o básico de 4 elementos, 12 signos, 7 planetas e 12 casas. Com isso, você faz milagre. Com isso, você salva a sua vida, você resolve a sua vida. Só com isso. Eu poderia passar 3 dias com vocês só falando de 4 elementos. Vocês iam falar, meu Deus, tudo isso é só terra, água, fogo e ar. É só. Tudo na alquimia gira em torno de terra, água, fogo e ar. Só que assim, eu leio 4 elementos na astrologia, aí eu vou para cabala, aí eu vou para alquimia, aí eu vou para perfumaria, eu vou para cartomancia. Então, é a mesma coisa. Só que a gente vai expandindo. Então, tem coisas que você vai conseguir desenvolver e dar o passo que você quer, pode ser que seja só no outro mundo lá, daqui a 12 anos, na outra espiral. Enquanto isso, gente, vocês têm ciclo de Lua, vocês têm ciclo de Mercúrio, vocês têm ciclo de Vênus, vocês têm ciclo de Sol, vocês têm ciclo de Marte, vocês têm Saturnão aí metendo louco na vida de vocês. E vocês vão ver Saturno metendo louco é quando ele estiver em Peixes, conjunto ao eclipse. A foice vai sair rodando que nem bumerangue, assim, ó. Entendeu? Então, isso daqui é muito importante? É muito importante. Mas é importante vocês saberem também que nós temos muitos ciclos acontecendo ao mesmo tempo dentro da gente agora. E que se você consegue entender a raiz de um, você consegue entender a raiz de vários. E quando a gente entende como é que funciona o ciclo, a gente começa a encontrar o eixo que organiza todos esses giros. E é esse lugar que a gente precisa encontrar. É o centro. Porque do centro eu escolho a engrenagem que eu vou transitar agora, enquanto as outras giram, porque eu sei que elas não vão me matar no meio do processo. Entendeu? O que mais de datas que eu tenho para falar para vocês? Eu acredito que nenhuma, né? Eu acredito que nenhuma. O que é importante vocês terem noção de que Júpiter vai trazer outros territórios para a vida de vocês. Esse é o papel de Júpiter na astrologia. Ele sai daqui e ele vai para colar, jogar a sementinha dele. Gente, Júpiter é o próprio princípio da fecundação. Você era um espermatozoidezinho lá no corpinho do seu pai, você tinha uma natureza. E aí, blum, você entrou num outro mundo para ser essa coisa linda que tá falando comigo aqui, que tá olhando essa outra coisa linda na frente do celular. Isso é expansivo. Você, sendo homem ou mulher, você tem essa mesma potência. Neste momento, você tem a chance
de encher o seu saquinho de semente para fazer seu replantio ou para fazer o seu plantio. Pode ser que você chegou para fazer o plantio e o saco estava vazio, né? Então agora você vai ficar de saco cheio, acho que deve vir daí essa expressão. Você vai ficar de saco cheio para você poder plantar. Plantar o quê? O que você quiser. O que você quer expandir? Você quer expandir o quê? Em novembro, né? Você vai replantar em novembro. O seu replante vai ser em novembro. Se nesse plantio você já teve colheita, seja sábia, sábio, e volte ceifando com cuidado, para quando você voltar com o caminhão para plantar, e não só com um saco, com o seu saco cheio, entendeu? Então fica atenta e atento com isso também. Fiz uns estudos de caso a respeito de Júpiter, de quando Júpiter é muito cagado no mapa e que isso não quer dizer nada de ruim, e quando Júpiter é muito bom no mapa e isso também não quer dizer nada de bom. Tudo depende do contexto. Júpiter ele é o planeta das facilidades também. Então, tudo que vai acontecer e estar sob auspícios de Júpiter é fácil. Por isso que é fácil para mim ficar falando sem parar que nem uma louca desenfreada, porque eu tenho Júpiter como regente do meu corpo. Graças a Deus, eu podia ser virgem com ascendente em virgem, mas Deus me livrou desse karma. Pode ser que para algumas pessoas Júpiter esteja na casa da atividade do corpo, então são pessoas que têm facilidade em praticar esporte. Pode ser que para algumas pessoas esteja na casa do estudo, então são pessoas que têm condição intelectual de absorver bastante, né? Então Júpiter ele vai dar facilidades. Só que às vezes Júpiter está numa casa muito difícil e essa facilidade ela vai ser direcionada para aquilo que é difícil. Então às vezes se teu Júpiter está numa casa dessas, você pode entender por que você não consegue segurar as rédeas de alguns cavalos malucos e desenfreados da sua vida. Por isso que é tão importante entender também isso. Eu peguei duas figuras icônicas que eu amo de paixão, que tinham Júpiter um pouco difíceis, nasceram no mesmo ano, com um Sol privilegiado que dava força para esse Júpiter, mas que no processo de expansão, no meio do caminho ali, deu defeito e sucumbiu. Uma é a Elis Regina. Elis Regina é pisciana, é um signo de Júpiter, então Júpiter podia estar no inferno. O Júpiter dela seria alimentado pelo Sol e ela teria muita força. Como o Júpiter dela estava em Virgem, e Virgem é um signo que fala assim, ó, a tua expansão ela é no detalhe. O que aconteceu? Os pequenos detalhes tiraram a vida dela, né? As coisas minúsculas. Ela, se eu não me engano, ela morreu de overdose. O que é a droga, né? É uma coisinha ínfima no corpo humano que destrói. Então, Virgem já é essa coisa da medicação, Virgem já é essa coisa, né, da manipulação, do medicamento, de fragmentar, né? Então, fragmentou tanto. Ela era tão cabeção, que chegou a hora que ela falou, eu preciso de alguma coisa que me tire desse lugar e me traga para um centro. O Júpiter dela queria o pequeno, o Júpiter dela queria o minúsculo. Só que foi tanto detalhe que, explodiu. A mesma coisa Raul Seixas, canceriano, que é o signo da exaltação de Júpiter, né? E Júpiter em Virgem também. Acho que ele e a Elis Regina nasceram no mesmo ano. E se eu não me engano, morreram perto também. 89, Raul morreu e Elis Regina morreu por ali. Então foi uma pressão muito grande com aquele Júpiter preso em Virgem, né? Por mais que ele tivesse uma força que dava exaltação ao planeta, porque se Júpiter vem fecundar, Câncer é o lugar certo para ele fecundar, ele também não deu conta ali daquela pira, o cara que estudou ocultismo, Aleister Crowley, não sei quem, Abramelin, viagem de demônio, fez tudo de espiritualidade que você puder imaginar. A Elis Regina já foi aquela musa da artista, né, que chega num grau atemporal e aí, sucumbiram. Aí peguei uma outra figura icônica, que também tinha um Júpiter cagado, só que o Sol desse Júpiter, o Sol dele, que era um Sol diferente, que não tinha relação nenhuma com esse Júpiter, ou seja,
ele não dava força para esse Júpiter, permitiu com que ele fizesse esse Júpiter proliferar de uma forma incrível. Então, antes de eu falar desse cara, eu vou repetir um pouquinho o processo da Elis Regina e do Raul Seixas. A Elis Regina e o Raul Seixas tinham um Júpiter, ou seja, o planeta que dava expansão para eles, regido por um signo bom para esse Júpiter, ou seja, ele dava muita energia para esse Júpiter, e esse Júpiter não conseguia respeitar as regras da casa, que era Virgem, que é o lugar da prisão dele. Então ele queria quebrar aquelas regras, ao mesmo tempo ele precisava voltar para aquele centro. Então ele queria expandir, mas ele também queria o detalhe. Ele queria expandir, mas ele queria o detalhe. Ele queria expandir, ele enlouqueceu. E aí cada um ao seu modo viveu um processo de colapso, provavelmente no mesmo tempo, porque eles eram contemporâneos. Tem uma figura que é taurino, touro não alimenta Júpiter, de jeito nenhum. Com Júpiter em Capricórnio, que é um Júpiter em queda, a pior configuração para Júpiter. A pior configuração para esse planeta que engrandece as coisas. Então a gente pensa, esse cara é um cagado. Esse cara é um cara que não vai ser contribuição nenhuma para a humanidade. Esse cara é, coitado dele, né? Ele é o gado que nem chega a ser baby beef, ele é o gado da seca, porque Capricórnio é cabra, é pobreza. Esse cara tem um Júpiter em Capricórnio que sabe que se ele seguir as regras, e seguir as regras, e seguir as regras tantas e tantas e tantas e tantas e tantas vezes, repetidamente, ele vai transcender a própria regra e ele vai chegar num lugar de abstração dentro da matéria, touro e capricórnio. Ele vai chegar num lugar de abstração tão grande que ele vai proliferar, que nem, como chama, Moacir, o nome daquele negócio que a gente estava falando, que nem aquele fungo que toma conta de tudo, micéias, é isso? Ele vai proliferar que nem micéias. Ele vai proliferar tudo, ele vai dominar tudo. Esse cara, ele domina a sua vida, ele domina a minha vida, ele domina a vida de todas as pessoas viventes nesse planeta que usa um celular. O nome desse cara é Mark Zuckerberg. Ele tem a pior configuração de Júpiter do planeta. E em 2020, o ano da grande conjunção, ele simplesmente tomou conta de tudo. Ele tomou conta de Instagram, ele tomou conta de WhatsApp, ele tomou conta de tudo e ele vai continuar tomando conta de tudo. Então não tem a ver com o Júpiter estar muito bom, não tem a ver com o Júpiter estar muito mal. Tem a ver com aquilo que eu faço com a minha potência. Se teu Júpiter está preso, é na prisão que ele vai se desenvolver. É ali que você vai ter que martelar para ele conseguir proliferar. Proliferar. Se você tem um Júpiter maravilhoso, consiga conduzir essa maravilha para algo que é bom. Não importa se ele é bom ou se ele é ruim. Se a gente conseguir usar a energia ao qual ele está sujeito, ao favor dele, e a alimentação que ele recebe ao favor dele na nossa vida, a gente consegue fazer muita coisa. Eu ainda não consegui fazer muita coisa com o meu Júpiter, mas eu driblei a loucura, eu driblei a morte, eu driblei um monte de coisas que para a sociedade é defeito e eu consigo fazer muito bom uso do meu Júpiter em Escorpião na casa 12. Eu podia estar louca, eu podia estar morta, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia estar me prostituindo, mas eu tô aqui falando de mapa astral, falando de uma coisa que tá todo mundo dizendo, mas que ninguém tem coragem de falar, porque as pessoas estão muito preocupadas em likes, em milhões, em não sei o que, e aí o gado tá proliferando. O gado tá proliferando, né? Seja baby beef, seja o gado magrinho, parente das cabritas. Mas o gado tá proliferando. E eu não vou deixar o gado proliferar naquilo que tiver perto de mim. Então, se vocês têm planetas cagados, se teu Júpiter tá cagado, mas se você tem hoje a condição de expandir, para esse tempinho, todo dia, um pouquinho, e fala assim, como é que eu posso proliferar aquilo que eu sou e o que eu vim fazer? Porque todo mundo veio aqui na Terra
para poder fazer essa expansão. E se você não ocupar teu território, meu amor, Mark Zuckerberg já ocupou. Daqui a pouco vai surgir um outro que nem ele. Daqui a pouco vai surgir um outro e nem teu cocô vai ser de teu domínio. Isso aí você pode ter certeza. Então, pelo amor de Deus, vamos acordar. Olha aí, o TikTok está se multiplicando. Só que as coisas que vêm da China, a gente não sabe exatamente quem é o dono, porque eles são um estado, né? E aí, se a China, quando eu saí da moda, quando eu saí da indústria da moda, a China já era a potência, né? Em 2008, não se fazia mais roupa no Brasil, para quem trabalhava na indústria. Em 2022, não se faz mais nada no Brasil, né? Então, imagina nos países... O Brasil é o cu do mundo, mas... O que eu tô querendo dizer é que um Estado se organiza melhor para conseguir montar um plano de expansão. Então, é muito mais fácil eles dominarem a gente. Mas se a gente não conseguir dominar o nosso próprio território e criar os nossos próprios planos de expansão, a gente vai sucumbir. E aí nós voltamos para o começo dessa live, né? Qual era o começo dessa live? Querido terapeuta, querida pessoa da espiritualidade, chega de ser gratiluz, chega de ser trevosa, volta para a terra, fia. Volta para a terra porque a gente precisa se unir para ver se a gente consegue virar esse jogo. Eu não quero ganhar da China, eu só quero ganhar meu próprio território, eu só quero poder transitar na minha casa sem a minha filha estar fazendo uma dancinha absurda, que eu não sei nem para que serve, ou sem eu estar com vontade de comprar uma coisa porque o Instagram está o tempo todo me patrocinando. A gente precisa retomar as nossas rédeas, entendeu? Júpiter é esse cavalo que pode estar desgovernado, como pode ser o cavalo que você governa. Júpiter é o teu princípio de espiritualidade que fez você querer abandonar o mundo e falar, não, eu preciso evoluir. Agora é a hora de evoluir. Eu tinha mais um monte de coisa para falar, mas o Instagram vai me derrubar. Então, eu quero agradecer a vocês. Daqui a pouco eu vou falar de lua nova. Já era você vou porque eu tenho que atender, né, gente? Eu também trabalho para poder me sustentar, que é um trabalho diferente. Vocês vão me sustentar com esse trabalho lá no futuro. Hoje em dia não vão. Então, assim, eu preciso fazer a live de lua nova. Outro assunto. Como é 1 hora só, eu fiz outras anotações. Então, a gente vai fingir que é uma continuação dessa live para outra. E para quem está assistindo esse vídeo depois e teve coragem de ficar até aqui, né, nesse momento, assistam a live de lua nova. Ficou retrógrado hoje? Loren, ele não tinha ficado retrógrado na hora que eu comecei a fazer a live ainda não, deixa eu só confirmar. Eu acho que ele ficou retrógrado agora. Que eu quis... Lembra quando eu fazia live, Loren, na hora da retrogradação? Loren é das antigas. Já está retrógrado. Júpiter está oficialmente retrógrado. Como o Galvão Bueno falava? Começou. Porque o Insta está te derrubando. Ele não está me derrubando. O Insta está permitindo nessa semana live só de 1 hora. Não sei se é com todo mundo ou se é comigo. Vai ter live de lua nova agora. Eu vou fingir que desliguei essa e vou começar de lua nova. Tipo assim... Olha aí, ó, a Cíntia tá amando o Oráculo 69 desse ano. Amanhã tem vídeo do Oráculo 69, que eu quero ver qual vai ser os pitos de agora. É isso mesmo, de hoje até 24 de novembro, o dia do segundo eclipse de Escorpião, se eu não me engano. Acho que o eclipse de Escorpião é dia 16, amor. É dia 29 e dia 16, se eu não me engano. Então, gente, beijos, até a próxima live, que é daqui a um pouquinho. Amo vocês. Obrigada por estarem aqui. Vamos que vamos. Espalha essa notícia. Manda para as terapeutas que tá tudo doida, que não tá conseguindo se centrar. Fala, bicha, a hora de se centrar é agora. Pega essa caneta, mapeia esse Júpiter. Não faz a louca.